A partir de agora, na Rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Bom dia, estamos iniciando a 7ª edição do programa Observatório Social. Hoje é sábado, dia 4 de abril de 2020. Eu sou Luiz Rogério. Eu sou Fabrício Vieira. Eu sou Luciana Silva. E vamos agora às manchetes do dia, para que os nossos ouvintes saibam o que é que nós estaremos discutindo na manhã de hoje. Lembrando que nós já temos caso de coronavírus registrado em Vitória da Conquista. Luciana Silva, o que é que você está trazendo de bom para esse diálogo participativo nessa manhã de sábado? Luiz e ouvintes da Rádio UESB FM, nós vamos trazer nesse sábado uma entrevista com o Dr. Ronaldo Soares, que é professor, advogado e presidente da subseção da OAB aqui de Vitória da Conquista. O tema da nossa entrevista é a tutela, a proteção de direitos nesse período de pandemia. Nós observamos, e muita gente vem me perguntando, né, a gente vê uma insegurança em relação a como vai ficar a relação de emprego, como vai ficar a escola, né, do meu filho, o judiciário, delegacia está funcionando. Então o doutor Ronaldo vai esclarecer para a gente como que fica a proteção dos nossos direitos nesse período que estamos passando aí da pandemia do Covid-19. Muito bom. E você, Fabrício Vieira, qual é a sua pauta de hoje? Olá, Luiz Rogério, Luciana e queridos ouvintes do Observatório Social. Para o programa de hoje, eu estou trazendo uma entrevista com a psicóloga clínica Marlene Silva. Ela é pós-doutoranda pelo Instituto de Psicologia da USP, São Paulo. Ela é mestre e doutora em psicologia e também professora e pesquisadora. Ela está trazendo um tema bastante interessante, tá? Ainda dentro da temática da pandemia do coronavírus. Ela vai tratar dos efeitos psíquicos do isolamento social, inclusive dando orientações do que se pode fazer, de como nós podemos nos prevenir contra problemas desse tipo nesse período de pandemia e de quarentena. É isso, Fabrício, Luciana Silva. Nós vamos conversar também com Patrícia Pires. Ela é enfermeira, professora da UFBA, com doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP. Patrícia é referência como professora, como pesquisadora no campo da saúde, principalmente na área hospitalar, e ela vai comentar sobre as condições de trabalho e de saúde das equipes de enfermagem, convocadas em todo o território nacional para enfrentar essa epidemia do coronavírus. Nós sabemos que há falta de equipamento de proteção individual, o EPI, em todo o mundo. Então, esse assunto e outros de interesse da enfermagem, dos profissionais de saúde da nossa comunidade serão tratados pela pesquisadora e professora Patrícia Pires. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Luciana Silva, entrevista. Estamos hoje com o Dr. Ronaldo Soares, que é advogado, professor, presidente da OAB, da subseção de Vitória da Conquista. Dr. Ronaldo, é um prazer tê-lo aqui conosco, esclarecendo as nossas dúvidas e que muitas vezes são dúvidas dos ouvintes também. Dr. Ronaldo, como advogada, muita gente vem me questionando, né, me perguntando se o judiciário está funcionando, se essas pessoas tiverem um direito violado, se podem estar procurando um profissional do direito. E aí vem muitas dúvidas, né, se paga a escola, se esse pagamento vai ficar suspenso, dúvidas em relação a direito do trabalho. Enfim, doutor Ronaldo, como é que está essa realidade diante do isolamento social? Bom dia, ouvintes da UESB FM, especialmente os ouvintes
do programa Observatório Social. Bom dia, Luciana Silva, minha dileta colega, amiga, destacada advogada e conselheira seccional da Ordem, professora, palestrante e agora colaboradora desse importante veículo de comunicação da nossa cidade e da região. Durante essa crise do coronavírus, os serviços judiciários não sofreram uma solução de continuidade. Na verdade, eles continuam sendo oferecidos normalmente, com uma única diferença. O que se suspendeu através da Resolução 313, aprovada pelo CNJ no último dia 19 de março de 2020, foi o trabalho presencial de magistrados, de servidores, de estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias. Então, os serviços que antes eram prestados presencialmente, agora estão sendo realizados remotamente, através dos meios tecnológicos disponíveis. Nesse sentido, estão garantidos, ainda que minimamente, os serviços de urgência e distribuição de processos públicos e administrativos, com prioridade, evidentemente, para aqueles procedimentos de urgência, tais como habeas corpus, mandados de segurança, liminares, antecipação de tutela de qualquer natureza, concessão de liberdade provisória, comunicações de prisão em flagrante, etc. Todos esses serviços estão sendo oferecidos, como eu disse, através dos meios tecnológicos e as plataformas disponíveis. Os prazos processuais também estão suspensos até o dia 30 de abril. Esse procedimento é uniforme entre todas as esferas e instâncias do Poder Judiciário, exceto o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral. Os prazos da Justiça Eleitoral não estão suspensos, eles continuam fluindo normalmente, ao passo que os procedimentos que tramitam no Supremo Tribunal Federal não podem ser regulados pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por ser um órgão de instância hierarquicamente inferior ao Supremo Tribunal Federal. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, se alguém tiver algum direito violado, pode procurar um profissional advogado, que ele certamente irá adotar todas as providências que adotaria durante o serviço de expediente regular, forense, agora através dos computadores e das plataformas postas à disposição da classe de advogados e da cidadania e da população como um todo. Dr. Ronaldo Soares, a Constituição fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, sem o advogado, a população ela não tem seus direitos garantidos. Eu queria que o senhor trouxesse para os nossos ouvintes, diante da sua vasta experiência como advogado consolidado aqui na Bahia, como presidente da nossa subseção, quais são os desafios cotidianos enfrentados pela advocacia aqui na região sudoeste e também quais são os desafios específicos desse período de isolamento social em que estamos vivendo. São muitos os desafios e obstáculos que a advocacia terá que enfrentar, terá que superar diante da instalação da crise do coronavírus. Aliado a isso, e o que é mais grave ainda, é que essas consequências que advirão da pandemia vão se somar a outras tantas adversidades que já vêm assolando rotineira e cotidianamente o exercício da advocacia. Os advogados e advogadas têm sofrido muitas agruras
muitas dificuldades no exercício do seu mistério. Por exemplo, a ineficiência da prestação dos serviços judiciários, da prestação jurisdicional, que tem sido deficiente, inoperante e às vezes até inexistente aqui na nossa comarca e em algumas comarcas da região. Isso por conta da falta de aparelhamento, a falta de estrutura do poder judiciário local. Nós temos aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, apenas uma vara de família, com 13 mil processos. Apenas uma vara de fazenda pública com 45 mil processos, o que torna impraticável, inviável o exercício da atividade jurisdicional. A prestação dos serviços que a comunidade, que a sociedade reclama e precisa, não tem resposta suficientemente satisfatória. Isso acaba gerando um certo repúdio por parte da sociedade em relação ao setor estatal. Evidentemente que aos advogados e advogadas são imputados muitas vezes a responsabilidade por essa ineficiência ou ausência de serviços razoáveis e eficientes por parte do poder público. Então isso tem provocado um descrédito do advogado para com a sociedade, o que repercute negativamente do ponto de vista social para quem exerce essa atividade e repercute evidentemente do ponto de vista econômico, que faz com que o advogado não consiga sobreviver com o resultado da sua atividade profissional, da sua atividade principal. Eu acredito piamente que nós possamos superar e vencer todas as adversidades, todas as dificuldades que se avizinham, porque a advocacia é uma profissão intimamente relacionada, ligada à superação de desafios. É uma profissão relacionada à superação de obstáculos, a criar mecanismos para enfrentar, digamos assim, as principais adversidades que são postas no nosso caminho e no caminho dos nossos clientes. Dr. Ronaldo Soares, nós sabemos que a OAB desempenha um papel social muito grande, assim como os advogados e as advogadas. Eu gostaria de saber o que a OAB tem feito em prol da advocacia e em prol da sociedade nesse contexto de isolamento social provocado pela Covid-19. A Ordem dos Advogados tem desenvolvido uma série de ações, tem planejado a execução de outras tantas que objetivam minorar a situação interna dos advogados, advogadas e seus familiares e bem assim da sociedade em geral através dos seus mais diversos segmentos durante esse período de turbulência. Internamente já se prorrogou os vencimentos das anuidades dos meses de março, abril e maio, estendendo-os para o final do ano, a fim de que os inscritos se desincumbam desse ônus durante esse período. Há um outro projeto que está sendo construído, está na fase final já de estudo, que envolve algumas instituições bancárias, no sentido de que essas instituições facilitem, através da criação de linhas de crédito, facilitem o acesso dos advogados e advogadas a essas operações creditícias, com o aval da OAB, ou seja, o Conselho Federal vai avalizar essas operações, a fim de que os inscritos na instituição possam suprir minimamente as necessidades próprias e da sua família
durante o tempo em que estiverem afastados das suas atividades por conta da pandemia. Do ponto de vista externo, nós temos mantido assim uma interlocução quase que diária com as autoridades sanitárias e médicas que estão à frente das ações de combate à pandemia, sugerindo, fazendo a interlocução entre eles, provocando, mostrando situações pontuais em que essas frentes devam atuar, instruindo, informando a população, informando aqueles segmentos que nos procuram. Ou seja, a ordem tem servido de um porta-voz da sociedade e tem feito assim, tem sido um fator importante de interlocução entre as mais diversas autoridades incumbidas no combate ao coronavírus. É claro que a Ordem dos Advogados não pode estar à frente desse combate, digamos assim, ao mal, porque não tem expertise para isso, mas ela serve como intermediária, como um interlocutor, como um facilitador, né, do diálogo entre as mais diversas autoridades que estão trabalhando nesse sentido. Dr. Ronaldo, nós estamos vivendo um cenário que exige mudança de rotina, mudança de hábito, ao menos temporariamente, e diante disso tudo, observamos também informações conflitantes. Por um lado, as autoridades de saúde afirmando que o isolamento é eficaz, é necessário, é importante, e por outro lado, alguns setores afirmando que é preciso voltar a uma certa normalidade, que as pessoas voltem a circular, a consumir, que as pessoas voltem a trabalhar. Qual a posição da OAB quanto à necessidade ou não do isolamento social? A OAB tem acompanhado essas controvérsias e essas divergências com muita preocupação, porque entendemos que esse não é o momento mais adequado para que se estabeleça esse confronto. Na verdade, o momento é de união, o momento é de consenso, o momento é de convergência. A Ordem dos Advogados entende que o que se deve fazer nesse momento é obedecer ao direcionamento, às orientações que estão sendo estabelecidas pelos médicos, pelos biólogos, pela Organização Mundial de Saúde, que são as pessoas que têm autoridade, que têm competência, que têm expertise, que têm conhecimento para esse enfrentamento. Esse enfrentamento precisa ser feito por toda a comunidade, é verdade, por toda a sociedade, todos têm que estar envolvidos, o poder público, a Ordem dos Advogados, a imprensa, todos, enfim. Mas a partir de uma orientação das autoridades que entendem e dominam o assunto. Então, a Organização Mundial de Saúde tem expedido uma série de orientações que se aplicam aqui no Brasil e em outras localidades, em outros países. No Brasil nós temos muitos biólogos, sanitaristas, infectologistas, muitos especialistas, estudiosos, professores das universidades que trabalham também no desenvolvimento de ações que sejam eficazes no combate à doença. Enfim, a orientação da ordem é para que sigamos os ditames traçados pelas autoridades competentes, sanitaristas, médicos, infectologistas, biólogos e a própria Organização Mundial de Saúde. Encerramos a nossa entrevista com o Dr. Ronaldo Soares, que é advogado, professor, presidente da subseção da OAB de Vitória da Conquista. Dr. Ronaldo, muito obrigado pela participação, esclarecendo as nossas dúvidas, trazendo conhecimento aos ouvintes do Observatório Social.
Todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã, na rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Observatório Social, volta já! Estamos apresentando o programa Observatório Social com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Fabrício Vieira, entrevista. Hoje eu tenho a honra de entrevistar a psicóloga, professora, mestre e doutora em psicologia, Marlene Silva. Marlene, uma grande honra tê-la conosco na nossa 7ª edição do programa Observatório Social. Eu gostaria de saber de ti, diante dessa situação toda de pandemia referente ao Covid-19 e isolamento social, quais os impactos psicológicos deste isolamento e que estratégias podem ser adotadas individualmente ou no coletivo familiar para reduzir esses impactos? Bom dia, obrigada pelo convite. Parabéns por vocês colocarem esse tema em pauta. Estamos vivendo um período de incertezas e de dificuldades em todos os sentidos frente à propagação dessa ameaça invisível, o coronavírus, que com certeza será capaz de provocar enormes estragos em nossas vidas. Estamos vivendo um cenário desafiador e de proporções inimagináveis. Somos seres sociáveis e necessitamos do contato com o outro. São esses relacionamentos interpessoais que cultivamos que influenciam diretamente em nossa personalidade, opinião, nosso humor. E quando o isolamento ocorre, essa troca deixa de acontecer. E a pessoa isolada se tranca em sua própria mente. Dessa forma, o isolamento causará problemas na nossa saúde mental. Claro que tudo depende da história de cada um e da maneira como a pessoa reage ou reagiu a eventos marcantes em sua vida. Em relação às estratégias, acho que é manter o equilíbrio. Os especialistas têm apontado várias estratégias para esse momento de distanciamento social, em que devemos ficar em casa. Estabelecer uma rotina diária, com planejamento de atividades que pode ajudar o tempo a passar mais levemente. Dormir bem. Evite trocar o dia pela noite. Reserve atividades com mais gasto energético para o dia. E aproveite a noite para descansar. Converse com as pessoas sobre os seus sentimentos, seus medos, suas angústias, suas preocupações, suas expectativas. Pode ser com um familiar ou com um amigo. Faça usando as redes sociais ou utilize o telefone caso você esteja sozinho em casa. Evite ver notícias sobre a pandemia durante longos períodos do seu dia. Reserve um horário para se atualizar e evite ansiedade. Essas mesmas recomendações para as nossas crianças. Acrescento aqui as tarefas escolares. E para os nossos idosos, precisamos ser pacientes e tolerantes e oferecer informações necessárias sobre o risco da contaminação. Essa semana, ouvi de um pai que sua filha disse que agradecia o coronavírus, pois o seu pai estava fazendo lição com ela. E de uma idosa que precisou das autoridades pedirem para ficar em casa, para ter um tempo mais com a sua filha, pois ela trabalha demais. Uma outra coisa, vamos alimentar bem e não esquecer a espiritualidade. Precisamos acreditar e trabalhar a nossa fé, principalmente em momentos de crise como esta. É preciso ter em mente que tudo é passageiro, por isso, vamos transformar a crise em oportunidades. Agora pode ser o momento de ler. Você que tem acesso à internet, existem vários programas que oferecem livros, disponibiliza
Não só livros, como os cursos gratuitos. Talvez seja o momento de você aprender uma língua estrangeira, de estudar economia, empreendedorismo, outras coisas mais. É importante também ouvir músicas, cantar, dançar e fazer atividade física. Também é importante meditar. Precisamos manter a calma e a sanidade, pois quando o vírus se estabilizar dentro da nossa sociedade e sairmos do isolamento, poderemos voltar a ir e vir livremente para todos os lugares que desejarmos. Bem, Marlene, esses impactos psíquicos que são gerados às pessoas, por conta do isolamento social, eles são instantaneamente eliminados quando do término da quarentena? Se não, que tipo de impactos psíquicos podem ser desencadeados de forma mais duradoura, mesmo após o término desse período de quarentena, de isolamento social? Esses impactos psíquicos dependerá de cada pessoa. Não existe estatística. Precisamos buscar os benefícios da quarentena e ponderar cuidadosamente os possíveis custos psicológicos. Precisamos fazer uso da quarentena ser bem-sucedido, como medida de saúde pública, e assim evitarmos os efeitos negativos associados a ela. Também não posso negar que haverá impacto psicológico da quarentena e os seus possíveis e prováveis efeitos sobre a saúde mental e o bem-estar psicológico. Reportarei aqui a um estudo publicado recentemente sobre a quarentena e o isolamento social, que apontaram os efeitos negativos psicológicos como sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva. Os estressores incluíram medo de infecção, frustração, tédio, suprimentos inadequados, informações inadequadas, perda financeira e estigma. Outros estudos apontam para a depressão, o suicídio, o humor rebaixado, a insônia, a raiva, a exaustão emocional e a irritabilidade. A quarentena é muitas vezes uma experiência desagradável para aqueles que a submetem. A separação dos entes queridos, a perda da liberdade, a incerteza sobre o estado da saúde e o tédio podem, às vezes, criar efeitos dramáticos. Sabemos que o impacto da quarentena é abrangente, substancial e pode ser duradouro. No entanto, precisamos garantir o isolamento para assegurar os recursos e melhores níveis de saúde pública. Não podemos deixar acontecer no Brasil o que está acontecendo na Itália, na Espanha. Vemos os noticiários aí mostrando essa calamidade. Certo, Marlene. Agora, uma vez identificada a instalação de transtornos, quais procedimentos a serem seguidos pela pessoa transtornada e sua respectiva família? Falando de histórico de transtornos psiquiátricos, quero lembrar duas coisas. A primeira, como foi bem dito no programa passado, outras doenças matam muito mais do que o coronavírus. No entanto, o noticiário e o Ministério da Saúde só estão voltados para a pandemia. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, os maiores causadores de mortes no mundo nos últimos 15 anos são a cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral. E em terceiro lugar está a doença pulmonar obstrutiva crônica. Será que neste momento da pandemia este ranking mudou? A segunda, com os transtornos psiquiátricos, dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde em 11 de junho de 2019 declaram que 1 em cada 5 pessoas que vivem em áreas afetadas por conflitos tem depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Além disso, cerca de 9% dessas populações sofrem com condições de saúde mental de moderadas a graves. Os números são mais altos do que a estimativa global para essas condições de saúde mental na população em geral, que é 1 em cada 4 pessoas. Digo, em 1 a cada 14 pessoas. Estamos falando aqui de uma estimativa da OMS. 1 a cada 14 pessoas apresentam transtorno psiquiátrico, sendo que a depressão e a ansiedade parecem aumentar com a idade.
e em contextos de conflitos. E a depressão é mais comum entre mulheres do que em homens. Mediante esses dados, não podemos atribuir tudo à pandemia. Existe um outro grupo que não falamos, mas que é necessário falar aqui, e são os profissionais de saúde. Numa pesquisa que incluiu 1.257 profissionais de saúde em 34 hospitais de várias regiões da China, sendo 60,8% de enfermeiros e 39,2% de médicos, desses, 60,5% trabalhavam em hospitais em Wuhan, na China, e 41,5% eram profissionais de saúde da linha de frente. Esses dados foram coletados em 29 de janeiro a 3 de fevereiro de 2020. Os resultados apontaram que 50% dos participantes da pesquisa relataram sintomas de depressão, 44,6% relataram sintomas de ansiedade, 34% relataram sintomas de insônia e 71% relataram sofrimentos psíquicos. Desses profissionais, as enfermeiras, mulheres, estavam na linha de frente, que trabalhavam em Wuhan, relataram graus mais graves de todas as medidas de sintomas de saúde mental do que os outros profissionais de saúde. Portanto, precisamos também pensar na proteção dos profissionais de saúde. Eles precisam de intervenções e de medidas implementadas de saúde pública para enfrentar a epidemia do Covid-19. É necessário pensar em intervenções para promover o bem-estar em profissionais de saúde expostos à Covid-19. Antes mesmo de instalação de um transtorno, podemos pensar em prevenção. A pessoa familiar que perceber comportamentos inadequados ou a exacerbação de manifestação de sentimentos deve procurar uma ajuda especializada, a médica psiquiátrica ou a psicológica. Precisamos também estar atentos às pessoas que têm histórico de transtornos psiquiátricos, se neste momento estão sendo assistidos. São muitos psicólogos que estão oferecendo suporte psicológico de forma voluntária. Alguns em atitudes individuais e outros em projetos. Eu, por exemplo, estou engajado em um projeto da USP, em São Paulo, que chama Apoiar. Para a pessoa ter acesso ao atendimento, é só enviar um e-mail para o endereço eletrônico apoiar@usp.br e após a triagem será encaminhado para os psicólogos disponíveis. Em nossa cidade, tem vários dispositivos de atendimento psicológico. Aqui mesmo na UESB tem um núcleo de atendimento psicológico. O NUPSI, como é chamado, fica na Travessa 13 de Maio, número 369. E o telefone de contato é 3424-1045. Além desse, tem outros núcleos de atendimento psicológicos vinculados a universidades e faculdades de nossa cidade. Quem precisar, é só procurar. De modo geral, doutora Marlene, que orientações são válidas para a população cuidar da sua saúde mental neste período de quarentena e também no período de crise econômica que se avizinha após o pico da pandemia do Covid-19? Já falei um pouco sobre isso no início. O mais importante é manter o equilíbrio, alimentar-se bem, manter a rotina com atividades prazerosas, como leituras, filmes, brincadeiras, atividades físicas, meditação, falar de seus sentimentos, das suas angústias, das suas expectativas e ter fé. Vamos aproveitar esse isolamento para melhorar os nossos conhecimentos. Como não podemos mudar a situação, vamos trabalhar com o que temos, fazer aquilo que não fazíamos antes por falta de tempo. Toda crise resulta em consequências culturais, políticas e econômicas. Não podemos prever o futuro, mas, ao olharmos para o passado e nesse mundo hiperconectado que vivemos, a globalização aponta para uma crise econômica. Posso falar que 50 milhões de pessoas no nosso país são trabalhadores informais e não gerarão renda.
pois as pessoas não vão mais circular nas cidades. Ou mesmo, 60% das famílias estão endividadas e não terão como compor as suas rendas. Portanto, não poderão pagar as suas dívidas. Precisamos falar de tomada de medidas rápidas e amplas dos nossos governantes para conter o avanço do tsunami econômico que avança sobre o nosso país. No entanto, não vou falar de número ou trazer dados, pois não sou economista. Vou falar que a nossa percepção mudará. Mudará a nossa percepção do Estado e do valor da vida. Mudará a forma de cuidar da nossa existência. Mudará a forma de expressar as nossas necessidades. Será preciso um esforço conjunto para vencermos a crise. Espero que possamos sair mais fortalecidos dessa crise, que possamos buscar novas possibilidades de estar, conviver em sociedade, que possamos transformar a nossa solidão em solicitude. Essa solicitude que é a capacidade de estar consigo mesmo. Enfim, ficar em casa para quem pode. Fique com Deus e em breve nos veremos nas ruas da vida. Todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, na Rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Observatório Social, volta já! Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Luiz Rogério, entrevista. Vamos conversar agora no programa Observatório Social com a professora Patrícia da Silva Pires. Ela é enfermeira, professora do curso de enfermagem da Universidade Federal da Bahia, do campus de Vitória da Conquista. A professora Patrícia Pires tem mestrado e doutorado na área de enfermagem pela USP, Universidade de São Paulo, e é a nossa convidada para falar sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem que atuam em hospitais durante essa epidemia do coronavírus. Professora Patrícia, um bom dia. Nós iniciamos nossa conversa tratando da nota de repúdio publicada pelo Conselho Federal de Enfermagem, que contesta pontos da MP, da medida provisória 927 do governo federal, que amplia a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem até 24 horas e reduz para apenas 12 horas o tempo de descanso, ampliando o tempo, portanto, de exposição da equipe de enfermagem às cargas físicas e psíquicas do trabalho nos hospitais. Como você analisa essa situação que afeta diretamente a equipe de enfermagem? Bom dia. Bom dia, Luiz Rogério. Bom dia a todos. De fato, né, Luiz Rogério, a partir dessa medida provisória, né, e a nota de repúdio, né, do Conselho pedindo a revogação imediata, a gente tem que realmente, né, mostrar muita preocupação. Porque sabemos, né, na nossa realidade, que o profissional de enfermagem é o profissional mais exposto durante a assistência, né? É um profissional historicamente sobrecarregado em suas atividades laborais, né? Grande parte dos hospitais públicos e até mesmo os privados já tem no seu histórico, né, um número reduzido de profissionais, e essa sobrecarga tem gerado vários problemas, né? Já anteriormente a pandemia, de saúde, de desgaste, né, de estresse dos profissionais. Com essa medida provisória, o profissional vai ficar mais exposto ainda, né? Porque a instituição pode, na verdade, né, propor plantões de 24 horas com assistência direta ao paciente numa situação de pandemia, numa situação de caos, muitas vezes, né? O que a gente tem observado, né, através aí da mídia, das notícias que são divulgadas diariamente, é que já existem, né, relatos, né, e casos de profissionais contaminados durante a assistência. Se a gente pegar em São Paulo, eu vi um levantamento ontem
se prevê que 600 profissionais, não só de enfermagem, né, mas profissionais de saúde que tiverem em algum momento um atendimento, prestarem em algum momento a assistência direta ou indireta ao paciente com coronavírus, está afastado de suas atividades laborais e estão infectados. Esse dado é de São Paulo, que a gente sabe que a situação lá, né, realmente é a mais crítica no Brasil no momento, mas não significa que isso não vá se estender a outros estados, né? O que eu penso também, Luiz, é que realmente é uma situação nova. Os hospitais estão tentando se preparar, né, da maneira mais adequada para receber esses pacientes, mas a gente tem que lembrar também da preocupação com o profissional, né? Já é histórico isso, a questão de, muitas vezes, principalmente no serviço público, de se trabalhar com recursos escassos para assistência, né? Muitas vezes falta material realmente, e agora com essa situação da pandemia, isso foi, né, mais estratosférico, atingiu um nível mundial, porque a gente sabe que está faltando máscara cirúrgica no mundo todo, né? E a partir daí, como que o profissional de enfermagem vai se expor a essa situação? Né? O Ministério da Saúde, a Anvisa, né, na verdade, tem soltado notas técnicas, né, periódicas aí, inclusive uma foi atualizada ontem, que é a nota técnica 4 de 2020, que dá as orientações para os serviços de saúde. Então, assim, nesse momento, apesar da situação muitas vezes de estresse, né, que o profissional está submetido, eu também acho que é importante que os profissionais, dentro do possível, né, tentem sempre acompanhar essas atualizações para ver o que está sendo preconizado. E principalmente para exigir das instituições onde eles trabalham que essas condições sejam resguardadas, né? O que eu vejo também, né, Luiz, o que é preconizado aqui pelo Ministério, a gente vê muitas vezes, né, vídeos, todo profissional de saúde deve estar acompanhando isso, né, vídeos na internet, em redes sociais, que em outros países se usaram outros recursos, né? Então a gente vê muitas vezes o profissional colocando o capote, por cima ele ainda coloca um macacão que tem um gorro que veda muito, né? Coloca máscara, coloca óculos de proteção, coloca o protetor facial. E a gente sabe que esses equipamentos não tem disponível na maioria dos serviços do brasileiro. E nessa situação de crise, muito provavelmente não vai se conseguir a tempo adquirir, né, equipamentos mais sofisticados. Então, acho que o profissional também, né, tem que exigir que a sua instituição forneça pelo menos os equipamentos que estão descritos nas normas preconizadas pela Anvisa. Eu acredito, né, que o momento para quem realmente está na linha de frente, né, quem está recebendo esses pacientes ou suspeitos, né, nos hospitais, é um momento de tensão, de estresse, de insegurança, né, porque a gente não sabe, né, qual paciente está infectado ou não. Eu vi relatos de profissionais que se infectaram, né, que realmente ficaram muito apavorados, né, vendo colegas serem infectados, pacientes jovens morrendo, né, e que eles fazem questionamento onde eles erraram. Se a gente pegar, né, o hospital famoso aí no Brasil, que é o Hospital Israelita Albert Einstein, que tem mais de 340 funcionários, né, infectados, a gente se pergunta, onde estará o erro, né? Porque em algum lugar talvez tenha tido um erro, talvez na desparamentação, foi um erro talvez na qualidade dos materiais, que a gente acredita que isso num hospital privado não aconteça, mas será que a qualidade do material que está sendo fornecido aqui no Brasil é suficiente para garantir, né, o apoio e a segurança, né, dos profissionais de saúde? Então são questões que a gente tem que começar a pensar, né? Realmente eu acho que essa medida provisória, ela coloca em risco a saúde do trabalhador de enfermagem, né? Eu acho que as equipes, né, as coordenações de equipe devem realmente discutir e não aderir a uma escala de 24 horas de trabalho contínuo, porque isso, além de ser desumano, é desgastante. Talvez vá se chegar um momento, né, mesmo nas pequenas cidades, de, entre aspas, né, se isolar o profissional de saúde, como alguns lugares têm feito, né, garantindo hospedagem, alimentação em locais próximos aos hospitais, garantindo transporte exclusivo só para os profissionais, até como uma maneira de resguardar a saúde do profissional e dos pacientes que eles vão ser atendidos, né? Gostaria de destacar também, né, que as instituições de saúde devem ter um papel fundamental de educação continuada, atualização desses protocolos para os profissionais que estão realmente na linha de frente, que muitas vezes, né, eles não têm tempo na correria, né, provavelmente vai aumentar muito o número de atendimentos, isso vai gerar uma sobrecarga maior. Então é um papel fundamental também do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, de educação continuada,
de garantir que, né, o servidor, o funcionário, tenha acesso a essas informações mais atualizadas, né? Professora, você cita a situação de estresse como uma característica desse momento. A gente lembra aqui que a enfermagem ela é composta por cerca de 2 milhões de profissionais. É um contingente grande, justamente na linha de frente da assistência, que estaria aí exposto caso as medidas de segurança no trabalho, no âmbito dos hospitais, principalmente, não venham a ser garantidas. O momento, pelo que você traz, é de extrema preocupação sobre diversos aspectos, principalmente pelo aumento da carga de trabalho, pelo estresse que resulta também do medo de contaminação por conta da carência de EPIs e das condições gerais de trabalho. Por conta disso, a nossa equipe do Observatório Social tomou conhecimento sobre uma medida da direção do Hospital de Base, aqui em Conquista, de acionar previamente o setor de psicologia da unidade para atender a equipe de enfermagem. Daí se vê o nível de preocupação dessa equipe. Então, esse estresse, as limitações do número de funcionários frente ao número de casos, né, que podem aumentar aqui em Vitória da Conquista, como acontece no Brasil, nesse momento não afetaria, para além da saúde da equipe de enfermagem, também não comprometeria a qualidade da assistência, uma vez que esse profissional poderá se encontrar comprometido e sobrecarregado? Sim, com certeza, né? E sem nós lembrarmos também que o próprio estresse gera alterações fisiológicas que podem comprometer a imunidade, né? A imunidade profissional. Então, o profissional, além de estar exposto a um estresse constante na situação da assistência, né? Na falta de equipamento de proteção, ainda pode ter uma alteração fisiológica que deixe mais suscetível, né? Às infecções, inclusive. O que eu acho que é importante também, Luiz, a gente tem que lembrar o seguinte, como você falou, né? Vai chegar um momento que, infelizmente, né, os profissionais, a gente não sabe direito, né, em que proporção, serão infectados. E como será a atitude dos hospitais frente a isso? Porque vai ter que ter um quadro de reserva para poder atuar na linha de frente, na assistência, né? Isso tem me preocupado também, porque a gente tem visto, às vezes, né, algumas propagandas apelando, né, para o senso de humanidade, de bondade, né, de dedicação à enfermagem, e muitas vezes fazendo apologia a um trabalho voluntário. Você deve ter visto, né, que o Conselho, inclusive, fez uma campanha, né, falando de diga não ao voluntariado. A gente tem muita mão de obra qualificada hoje que, infelizmente, não está inserida no mercado de trabalho. Então, seria o momento também, né, das instituições, dos órgãos públicos, principalmente, né, fazer um cadastro, na minha opinião, de um banco de dados de reserva, né, a criar recursos, ver quais são as medidas políticas aí, né, que podem ser adotadas para garantir um recurso que tenha uma contratação de emergência para repor esses funcionários que ficarão afastados. Porque senão, imagina, você afastar o servidor, o funcionário, e o outro que está lá vai ter que dar conta do serviço dele e de outro. Então, né, cada vez vai ser um ciclo aí de adoecimento que não vai ter fim. Fora o adoecimento físico, como você disse, o adoecimento psicológico. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Me preocupa também algumas medidas governamentais que estão sendo aí lançadas, né? Por exemplo, né, já saiu uma medida que está sendo discutida de aumentar o valor da bolsa para os residentes multiprofissionais e residência médica. Mas há um artigo dúbio que fala que a instituição, né, o programa deverá garantir as EPIs. Os programas hoje, por exemplo, de residência, eles não têm verba própria para garantir compra de EPIs para disponibilizar para os residentes. Teoricamente, quem tem que disponibilizar isso é a instituição de saúde. Hoje saiu uma outra medida, né, convocando alunos dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e medicina dos últimos anos a trabalhar mediante pagamento de uma bolsa em locais que estão atendendo pacientes, né, vítimas do coronavírus. Mas, embora haja um pagamento da bolsa, como será a supervisão desses alunos? Será garantido, né, todos os equipamentos de proteção individual para esses alunos que forem trabalhar? Eles colocam alguns benefícios para os alunos, mas a gente tem que pensar também na garantia, tanto da pessoa que vai supervisionar esse aluno, quanto do aluno, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Então, eu acho que a enfermagem talvez esteja num momento histórico, né? Infelizmente, por uma situação de uma pandemia, mas que talvez seja o momento da gente realmente mostrar qual é o nosso poder e a nossa força, né? Como classe,
como profissionais, porque não desmerecendo aqui nenhum profissional, todos têm a sua importância, né, na equipe multiprofissional, atendimento aos pacientes aí com coronavírus ou qualquer outra infecção. Só que a gente sabe que realmente quem vai estar lá 24 horas cuidando desse paciente, garantindo a continuidade da assistência, é a equipe de enfermagem. Então, infelizmente, né, nesse momento, né, a gente tem que reforçar, né, nosso papel, né, e talvez seja um momento das pessoas, né, dos gestores perceberem a importância dessa categoria profissional. Sem enfermagem não vai ter assistência, se a enfermagem não estiver preparada, não estiver saudável, vai morrer muito mais pessoas do que está previsto. Essa é a minha opinião, né? Bem, professora, você levanta aí uma questão importante em relação ao quadro reduzido de trabalhadores da enfermagem. E isso nos leva a pensar no subfinanciamento do SUS. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, o SUS teve um corte de 9 bilhões de reais no orçamento do ano passado. Isso em função da PEC, ou da EC 95, que é a emenda constitucional do teto dos gastos, que passou a prevalecer a partir do governo Temer. Isso é muito grave. Não se fala, portanto, há muitos anos em concurso público para ampliação do quadro de enfermagem na Bahia e no Brasil. E os governos agora, diante da pandemia, lançam mão de estratégias de contratação imediata para suprir essa lacuna. O ideal não seria a retomada mais adiante ou no curto período de tempo de concursos públicos que garantam a estabilidade e direitos sociais e a proteção do trabalho na saúde, principalmente para a equipe de enfermagem? Não seria essa uma alternativa? Exatamente, né? Infelizmente, eu concordo plenamente, né? Realmente é o que se tem que investir, né? A curto prazo seriam concursos mesmo, né? Ou então os concursos que ainda têm a possibilidade de convocar os aprovados para colocar essa mão de obra, né? Frente à assistência direta ao paciente. Eu realmente, né, não sei a viabilidade de tudo isso. O que eu tenho visto aí divulgando em grandes capitais são contratos emergenciais. Quem sabe também, né, que não se garante vínculo após o final da pandemia, da necessidade, né? Mas que muitas vezes também são condições de trabalho precárias e com salários inferiores àqueles que já estão no mercado há algum tempo, né? O que também é prejudicial ao funcionário. Mas o fato, e a gente fala, você está falando de financiamento do SUS, e a gente está vendo hoje, né, que quem vai garantir leitos para atender grande parte da população é o SUS. É uma pandemia que mostra, né, que não faz distinção entre classe social e que a pessoa não pode se garantir achando, eu pago um plano de saúde e eu vou ser atendido no hospital. Isso não está garantido na situação atual, né, dessa pandemia. Então quem vai ter que dar conta, né, e quem vai garantir os leitos hospitalares aí será o SUS. E olha que contraditório, né? O SUS, que já está sendo financiado sem investimento, muitas vezes, né, há décadas nos hospitais, nos grandes hospitais, agora vai ter que dar, né, uma guinada aí para conseguir atender a população, que será, né, em grande número, aí, provavelmente, né, o número de pacientes acometidos. E a gente tem visto também muito, né, Luiz, embora, né, são parcerias até louváveis, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque muitos hospitais de campanha que estão sendo construídos é uma iniciativa, né, com apoio pública, mas com apoio de algumas instituições privadas por trás, né, que a gente tem visto, né? Algumas são organizações sociais que vão garantir de fato, né, o quantitativo de pessoal, de treinamento e de equipamento para atender os pacientes. Mas a gente tem que pensar também que há uma política aí, né, de interesse, muitas vezes, né, financeiro, um interesse político a longo prazo, né? Então também é um fato que a gente tem que tomar um certo cuidado. Ok, professora Patrícia Pires, estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso bloco. Agradecemos a sua participação com a certeza de que os ouvintes saem esclarecidos com as suas considerações. E a enfermagem em Vitória da Conquista e região também. Deixamos aqui para você o canal aberto sempre que achar necessário. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de deixar uma mensagem final, principalmente para os trabalhadores, né, de enfermagem, que é a classe a qual faço parte, que tenham esperança nesse momento difícil, né, mas que se resguardem, né? Lembrando que o nosso código de ética permite suspender atividades quando a gente não tem condições favoráveis e seguras para prestar assistência, né? Mesmo a gente tem o dever de disponibilizar nosso serviço em situações de emergência, mas em primeiro lugar resguardar a nossa saúde, né, para poder atender bem a população. Obrigada. Obrigado, professora.
Bem, ouvintes, chegamos ao final de mais um programa Observatório Social, contando sempre com o apoio técnico de Dácio Alves, desejando a todos um bom final de semana. E não se esqueçam, fiquem em casa. Acabamos de apresentar o programa Observatório Social, que voltará no próximo sábado às 10 horas da manhã, aqui na UESB FM.